Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o Kleber Caverna e eu quero dar uma continuidade, que eu quero falar sobre a RID ainda, tá? Na sequência de aulas que eu estou dando sobre a RID, com exercícios comentados, né? Questões comentadas feitas por mim. Agora o tema é demografia, né? População do Distrito Federal. Aqui está a Ceilândia, aqui ó, a caixa d'água, a feira da Ceilândia, né? No começo. Meu avô trabalhava nessa feira, inclusive ele veio, que Ceilândia vem de CEI, centro, que significa Centro de Erradicação de Invasões, mais Lândia, né, que é Ceilândia, Centro de Erradicação, CEI, mais Lândia. Então, a Ceilândia, na verdade, é para ver, ela foi criada para ficar bem distante de Brasília, né, a sede, e guardar ali as coisas que não poderiam teoricamente aparecer, porque ficariam muito feias, né? As invasões, etc e tal. Brasília sendo Brasília. Bom, olha só. Eu sou o Kleber Caverna, 27, no Instagram. Astronomia _ Kleber Caverna, se você gosta de astronomia. Me segue no meu canal no YouTube, né? Que é o Kleber Caverna também. Aí, se você gostar, dá um tinino. Se você já é inscrito, ótimo. Se você não é inscrito, é a oportunidade de se inscrever. E eu passo isso para outras pessoas, porque quanto mais gente souber do meu canal e das coisas que eu faço, mais coisas eu vou fazer. Isso aí é verdade, tá? Vamos lá? Olha só. O Distrito Federal possui uma alta taxa de urbanização, com mais de 94% da população vivendo em áreas urbanas. Cara, o Brasil que é um país urbano, tem mais ou menos 85. O Distrito Federal tem 94, na verdade é mais de 94%, né? Então, é como se fosse a cada 100 pessoas do DF, 94 e alguma coisa estão na cidade, praticamente 6, 5 e pouco por cento, 5 pessoas, 6 pessoas estão no campo, para a parte rural. Então, não confundir urbanizado com infraestrutura, tá? Nesse caso aqui, a geografia nos coloca urbanização como resposta ao número de habitantes que moram na cidade. Bom, a população total DF é de aproximadamente 2,9 milhões de habitantes, já deve estar beirando 3, ou se já passou de 3, com uma densidade demográfica de cerca de 489 habitantes por quilômetro quadrado, tornando-se um território densamente povoado. Olha só, uma densidade demográfica ou população relativa, tá? A mesma coisa, de 489. Cara, como eu disse, o Brasil tem 25 habitantes por quilômetro quadrado, mais ou menos. O Distrito Federal tem 489 habitantes por quilômetro quadrado. E assim, ele é populoso, porque tem uma população absoluta grande, né? Praticamente 3 milhões. E ele é muito povoado, porque quando você pega a população dividida pela área, você tem quase 500 habitantes por quilômetro quadrado. Isso não quer dizer que no quadradinho todinho do DF, tá? No retângulozinho do DF, as pessoas estão bem distribuídas. Não, tem área que não tem ninguém praticamente, um vazio demográfico. Por exemplo, o Sudeste, que dá passagem para os estados mineiros, né? No caso aí o Unaí e tal, é vazio. A parte de Braslândia lá, porque é o Noroeste, vazio. Agora, você vai encontrar mais gente em outras áreas, tá? Então tá. A maior parte da população reside em regiões administrativas da Ceilândia e Samambaia, enquanto plano piloto abriga a estrutura administrativa do governo. Essa é só, nem perguntei, eu só li a pergunta, né? E ela fala, sobre esse tema, então, julgue. 1. Existe uma equidade da população residente na zona urbana com uma taxa de urbanização moderada, sendo que a Ceilândia é a região administrativa mais povoada, com mais de 287 mil habitantes. Vamos lá. Existe uma equidade da população? Não.
Você tem 94 morando na cidade, 6 morando no campo. Isso é equidade? Equidade é 50-50. Igual, equidade é igualdade. Então tá errado. Com uma taxa de urbanização moderada, ela não é moderada, ela é exagerada, véio. 94 pessoas morando de cada 100 na cidade e só 6 morando no campo a cada 100, então tá errado. Sendo que a Ceilândia é a região administrativa mais populosa. Populoso é diferente de povoado. Populoso é população absoluta, é o número de habitantes. Povoado é a distribuição deles por quilômetro quadrado. No caso, por quilômetro quadrado. Por exemplo, numa casa tem 5 pessoas. Então eu digo, ó, a população absoluta dessa casa é 5 pessoas. Agora, eu falo, a casa tem 50 metros quadrados. Então agora, são 5 pessoas dividido por 50 metros quadrados. Aí eu vou encontrar um valor que vai dizer, olha, tem tantos habitantes, no caso da casa, né, por metros quadrados. Aí no caso do DF, quilômetro quadrado, tá? Realmente é o mais populoso, mas não povoado. Desses 287 mil aqui é a população absoluta. Então o item está errado. Na verdade, o DF é altamente urbanizado e com uma taxa de 94,3. Então eu falei 94,3% da população morando nas cidades, ou seja, bastante urbanizado. A população estimada do DF é de 2,9 milhões de habitantes, hoje praticamente 3, conforme os dados aqui de julho de 2024. Dados detalhados. População total, 2.982.818 mil habitantes, daquela época, né? População urbana, olha, desse total, quantos moram na cidade? 2.861.133 habitantes. Faz uns 2 milhões, né? 0,9. População rural, só 121.525 habitantes. Então, aí por aí você tira que a gente é urbanizado. Densidade demográfica é o número de habitantes pela área. Nós temos aqui o número de habitantes, aliás, pela área, uma área de 5.760,78 km² e uma população de 2.982.818 habitantes. Se eu pego a PR, que é a população relativa, ou DD, que é a densidade demográfica, divido, é igual, né, a divisão entre a PA, que é a população absoluta, ou número total de habitantes, pela área, no caso, quilômetro quadrado. Quando eu tenho PR ou DD, eu pego a população dividido pela área, eu encontro 517 habitantes por quilômetro quadrado. Não quer dizer que eles estão bem distribuídos, mas quer dizer que, na média, você tem 517. É igual ao Brasil. O Brasil são mais ou menos 25 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, não quer dizer que eles estão bem distribuídos. Na Amazônia tem lugar que não tem ninguém morando. Em São Paulo tem gente em cima de gente, vamos dizer assim. Então, e prestar atenção que densidade demográfica, a palavra povoado, tá? Muito bem, vamos para a próxima questão. Vamos ver se vocês pegaram mesmo. A região administrativa com maior densidade demográfica, o número de habitantes por quilômetro quadrado, é Águas Claras, com cerca de 14.074 pessoas por quilômetro quadrado. Certinho. Densidade demográfica é isso aqui, ó. Aqui, ó. Águas Claras, 14.074 pessoas. Por exemplo, a que tem maior população é a Ceilândia, mas é a população absoluta. Olha aqui. Ceilândia, 287.023. Agora, quando a gente olha população e área, aí Águas Claras. Você vê, ó, Águas Claras aqui está bem abaixo. Tá bem abaixo. Tem outras cidades que tem mais gente do que Águas Claras, mas em compensação, ela está em primeiro, porque quando divide pela área dá isso tudo. Ó, a Ceilândia aqui está em primeiro lugar o número de habitantes, mas na hora que olha a área, ela não está nem entre os 10 primeiros, ela está lá na rabeira, na metade da coisa, né? O local tem menos pessoas até a conclusão desses dados aqui, né, que é 2022, 22, 23, era o Fercal, 66 pessoas, foi para no Arco 77 e tal, e isso no quilômetro quadrado, tem pessoas por quilômetro quadrado. Agora, o número de habitantes
Você vê, ó, o CIA é o que tinha menos. O Fercal, que tinha poucos habitantes, mas mesmo assim, né? 66 até que é um número grande, que o Brasil é 25. Ó, o Fercal, em número de habitantes mesmo, tinha 10 mil habitantes. Em comparação com o Ceilândia, tinha 287, realmente é pouco, tá? Então, muito cuidado. A região administrativa mais populosa é a Ceilândia, tá aí, né? A Ceilândia tem 287 mil. Aqui, em 2022, as 5 regiões administrativas mais populosas, tá? Ceilândia com 287, Samambaia 218, Plano Piloto, que é a RA número 1, 198, Taguatinga, na Rabeira, com 193, quase encostando, Planaltina com 179. Naquela época, mas assim, Ceilândia era mais populosa. Águas Claras, em compensação, é que tinha maior densidade de pessoas. Densidade com a maior taxa para Águas Claras, né? Águas Claras está aqui e tal, aqui é a fonte de Águas Claras. A alta densidade populacional de Águas Claras é atribuída, em partes, ao seu planejamento urbano, com edifícios mais altos e maior proximidade entre eles. Quer dizer, eles são mais perto e são mais altos. Então, automaticamente, um apartamento daquele ali, no mínimo, mora 2 pessoas, né? O casalzinho. Se tiver filho, então bora 2, 3, 4, 5 pessoas ali, né? Em cada apartamento. Você tem uma média de 8 apartamentos por andar, por aí você faz a conta. É uma proximidade de 3, o que permite acomodar mais moradores em área relativamente menor. É o caso de Águas Claras. Bom, vamos ver a outra pergunta aqui, que essa outra questão aqui é mais interessante também. Aliás, todas são interessantes. Brasília entendida como totalidade do DF, quer dizer, às vezes a gente fala Brasília e quer falar de tudo. Brasília é todas as regiões. Por exemplo, antigamente tinha placas aqui, a gente comprava um carro, aí vinha escrito assim, ó, Brasília DF, mas você era morador da Ceilândia, de Taguatinga, do Gama, não era de Brasília, mas lá no carro está escrito Brasília DF. O próprio IBGE, ele considera Brasília tudo, né? Tudo, então, ele coloca com 3 milhões de habitantes, mais ou menos. E se for o pé da letra, o quê? O Plano Piloto tem 198, vamos ver aqui, ó. Aqui, população do Plano Piloto. 198 milhões de habitantes, então, realmente, é um número diferente. Bom, apresenta um padrão disperso do Distrito Federal e morfologia urbana e é considerado por estudiosos como uma cidade com alto grau de espalhamento urbano. Não é muito comum aqui não. O centro é mais vazio e a periferia é mais cheia. Geralmente o centro é mais cheio e a periferia vai diminuindo, né? Brasil é o contrário. Então, Brasília é uma das poucas cidades na qual as densidades são mais baixas do centro, aumentando em direção à periferia, acabei de falar. Com um padrão inverso ao geralmente apresentado de uma densidade demográfica decrescente a partir do centro. E este padrão é presente em cidades planejadas ou com forte regulação do solo urbano. É o caso de Brasília, ok? Então tá certo. Olha só sobre esse item. Olha aqui, ó. Maior concentração nesse eixo aqui, que é o eixo Nordeste, Sudoeste, né? Agora, por exemplo, nesse pedaço aqui que é o Sudeste, ou mesmo o Leste, né? Praticamente não tem ninguém, é o mínimo de pessoas. Esse pedaço aqui tem pouca gente também, esse pedaço aqui também, você encontra mais pessoas nesse miolo aqui, ó. Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Braslândia já tem pouquinho, né? O Plano Piloto e tal. Essa daí seria uma das características. Vamos para outra. A projeção para a população do DF em 2025 é de 2.996.899 habitantes. Eu sou mais otimista, eu acho que passou dos 3, tá? Passa dos 3. Com um pico populacional previsto para 2042 de 3,12 milhões. Olha o que eles estão
colocando aí daqui a alguns anos, até 2025, daqui, 15, 17 anos, a gente vai ter aí mais de 3 milhões e 3,12 milhões. Eu acho que eles estão sendo até bonzinhos. Seguido de uma queda devido à queda da taxa de fecundidade. Essa é outra característica. Cada vez mais a cidade envelhece, né? Por exemplo, tem 60 anos, eu nasci aqui, tá? Iguais a mim devem existir milhões aqui. Milhares, né? Milhões não, milhares. Agora, vamos parar de pensar. A mulher, cada vez mais a mulher adia ter filho, essas coisas todas. Então ela vai ficando mais tempo demorando. Ela não quer ganhar neném logo de cara. Então automaticamente diminui o período que ela está apta a ter a criança. Então antes ela ganhava a criança com 15 anos, depois passou com 20. E agora depois que ela forma, arranja um trabalho, ou seja, 27, 28 anos. E isso daí é uma das coisas que faz cair a fecundidade. Menor subserviência ao homem, isso tudo, a mulher mais chefe de família e tal. Bom, de acordo com o especialista, sendo muito populosa, quase 3 milhões de habitantes, e o DF é povoado, bastante povoado, né? Bastante populoso, bastante povoado, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, quase 500 habitantes por quilômetro quadrado, é isso aí, tá? Então, eu deixo aqui os conceitos de populoso e povoado. Populoso está ligado à população absoluta, quantidade de número das pessoas num lugar, e povoado está ligado à população relativa da densidade demográfica, é o número de habitantes dividido pela área, ok? Basicamente é isso que está dito aí, e no caso se for de pessoas numa área, né, quilômetro quadrado. Tá aí a população do DF, a área do DF, e os conceitos, né, de populoso, que é muito grande, e povoado, que também é grande, praticamente 500 habitantes aí por quilômetro quadrado, ok? Então, mais de 500, né? Então, com isso, eu encerro essa aula e agradeço vocês. Se gostar, deixa o joinha e se inscreva aí, bom, passando isso para as pessoas. Obrigado, um abraço, um beijo e um queijo do Kleber Caverna.